Neste curso juntos vamos considerar princípios de como estudar a Bíblia. O objetivo deste tempo juntos é para que todos nós possamos crescer na nossa habilidade e destreza como intérpretes da Bíblia, para que possamos ler esse livro por conta própria, compreendê-lo e sermos capazes de lidar com ele de forma responsável, madura e diligente. Eu adoraria ser capaz de dar um curso sobre como estudar a Bíblia em 3 lições fáceis. Mas até agora eu não fui capaz de elaborar essas 3 lições fáceis que farão isso. Este curso vai exigir trabalho. Vamos tentar ampliar o nosso conhecimento, vamos tentar ampliar a nossa compreensão e obter ferramentas melhores para que saibamos como lidar com passagens difíceis na Bíblia. E nesta primeira aula juntos, eu gostaria de explorar a questão mais básica de todas, e essa é: por que devemos estudar a Bíblia? Vamos fazer isso depois de começar com a oração. Nosso Pai e nosso Deus, nos curvamos diante de Ti como o autor da verdade, aquele a quem cada um de nós é, em última análise, responsável por como lidamos com a verdade. E oramos para que fortaleças a Tua igreja, fortalecendo o Seu povo no seu conhecimento e na sua habilidade de compreender e obedecer a Tua verdade. Pois pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Todos os anos, os resultados são os mesmos. A Bíblia continua a ser o eterno best-seller nacional de todos os livros impressos. Mas os cínicos, é claro, respondem a isso dizendo: sim, todos compram uma Bíblia, todos possuem uma Bíblia, mas há poucos refinados que a leem, e ainda menos que a estudam diligentemente. É claro que uma coisa é estar envolvido em um devocional diário, onde pulamos uma porção pequena das Escrituras e meditamos nela, que tem o seu valor real. Mas isso não é a mesma coisa que estudar as Escrituras a fim de aprofundar a nossa compreensão das coisas de Deus. E há muitas pessoas na igreja que sentem e às vezes são sobrecarregadas de culpa porque os pregadores continuam nos dizendo que devemos ser estudantes diligentes da Escritura, devemos conhecê-la melhor do que nós. E eu penso, enquanto falo com os cristãos, que muitos deles são muito tímidos sobre discutir esse assunto, mas às vezes, nas circunstâncias certas em particular, eles vão dizer: veja, eu realmente não li a Bíblia inteira, ou eu realmente não sou muito disciplinado em estudar as Escrituras. E muitos dizem para mim: eu tentei de muitas maneiras diferentes, eu segui todos os tipos diferentes de cronogramas, mas eu realmente nunca fui capaz de aprofundar nisso. Uma pesquisa recente do pessoal da Gallup indicou que as pessoas ainda têm uma grande consideração pela autoridade das Escrituras. Mas a pesquisa também revelou o que a maioria de nós já esperava que fosse o caso, e que há um segmento muito pequeno da população cujos valores reais, ideais e pensamentos foram condicionados e informados pelas Escrituras. E isso é algo que pode ser medido de tempos em tempos e de geração em geração. E por uma infinidade de razões, eu penso, de alguma forma, esta era da civilização ocidental não produziu um desejo ardente entre as pessoas de dominar a palavra de Deus. Agora, não temos tempo para explorar todas as razões disso, mas há 2 problemas que ouço repetidas vezes e que gostaria de comentar brevemente. O primeiro também é um pouco cínico. As pessoas me dizem com frequência: eu não estudo a Bíblia porque ela simplesmente não é mais relevante para a nossa cultura. Por que eu deveria me dedicar ao estudo intensivo de um livro tão denso e de tantos enigmas que cobrem a história que ocorreu há tanto tempo sobre uma nação judaica da qual eu realmente não estou tão interessado, e todo esse negócio de detalhes religiosos que encontramos nas Escrituras? Por que eu deveria me dedicar a isso atualmente? Não podemos mais ser guiados por um livro que foi escrito
em um ambiente pré-científico por pessoas primitivas que não entendem as dimensões sofisticadas da vida moderna. Vocês já ouviram essa objeção tantas vezes quanto eu, e talvez vocês até tenham sido um daqueles que já expressou essa objeção. Penso, por exemplo, que esse problema específico não é novo. As pessoas no terceiro século estavam discutindo sobre a relevância das Escrituras, e isso tem sido um problema em todas as gerações. Penso que, à medida que o tempo passa desde a antiguidade, talvez o problema se torne mais grave. Mas pense em um dos romancistas mais famosos da América, que lutou com essa questão e que, em certo sentido, escreveu um livro inteiro sobre isso. Estou lembrando do Herman Melville, talvez o maior romancista que essa nação já criou. Não, Melville, sem dúvidas, é famoso por seu trabalho mais importante, Moby Dick, a história da busca do rei Ebb pela grande baleia branca. Mas também sabemos que, além de Moby Dick, Melville escreveu muitas outras histórias, algumas histórias de aventura no Mar do Sul e outra que foi produzido um filme em Hollywood chamado O Vingador dos Mares. Mas é um pequeno livro que Melville escreveu que agora me interessa, e é um livro intitulado Redburn. E é a história de um jovem que, quando adolescente, fez sua primeira viagem através do Atlântico, a fim de voltar para a terra de sua família em Liverpool, na Inglaterra. E já fazia alguns anos desde que os seus pais imigraram da Inglaterra para este país, e o seu pai se preparou para enviar o rapaz nesta viagem oceânica, que era realmente perigosa, mas era o momento dele despertar para a vida adulta e madura. E assim o pai pegou o jovem Redburn de lado e ele lhe deu uma preciosa herança familiar. Ele disse: filho, aqui está o mapa da cidade de Liverpool, que guardei comigo desde o dia em que saímos de lá, há tantos anos, para que, quando você chegar à nossa cidade natal e desembarcar do navio, você possa seguir o mapa, e o mapa guiará o seu caminho por essa cidade radiante de Liverpool, este centro industrial da Inglaterra, e o mapa te guiará por todas as ruas e todos os marcos importantes. Então Redburn pegou aquela herança de família em seu peito e a colocou em sua mala de marinheiro e cuidadosamente a protegeu das tempestades durante a jornada pelo Atlântico. E depois de uma travessia muito perigosa, sobrevivendo aos ventos e às tempestades no mar, o jovem finalmente desembarcou na costa longínqua e teve sua primeira impressão da cidade de Liverpool. E ele estava animado quando desembarcou, e ele observou a cidade. E ele imediatamente abriu a sua mala e pegou o seu mapa. E ele começou a seguir as direções do mapa. Mas ele seguiu 2 ruas indicadas no mapa. E então ele fez uma curva como o mapa indicava. E de repente, o marco que estava listado no mapa não existia mais. Os nomes das ruas foram alterados. As tabernas foram vendidas. Os edifícios foram demolidos e os novos edificados no lugar. E assim a nova cidade de Liverpool não tinha nada a ver com o mapa que seu pai lhe deu. E ele chegou a essa conclusão muito triste, de que o mapa guia de seu pai não o serviria mais e nem seria útil para ele na nova cidade. Agora, qual era o objetivo de Melville? Melville estava usando o dispositivo artístico do simbolismo naquele livro para dizer algo sobre a Bíblia. E ele estava dizendo isso com lágrimas, que ele havia nascido e crescido em uma casa onde a Bíblia era valorizada e onde os valores bíblicos eram incutidos nas crianças. Mas quando ele se tornou um homem, ele cresceu em uma sensação de frustração, dizendo que essa orientação não funcionaria em nossa geração. Penso que ele estava errado. Eu não creio que Melville, tão brilhante como ele era, nunca foi realmente capaz de entender como interpretar as Escrituras de uma forma adulta, a fim de ser capaz de aplicar as verdades que foram escritas séculos antes para a sua geração. E esse é um dos objetivos deste curso.
ser capaz de ver como as Escrituras ainda são muito relevantes para as nossas vidas no século XX e nos dar as ferramentas-chave para traduzir e transpor princípios bíblicos além do conteúdo bíblico para a geração atual. Mas há outra objeção que talvez seja levantada com mais frequência do que a acusação de irrelevância, e que é que a Bíblia é muito difícil. Talvez vocês tenham tido essa impressão. Uma das pequenas pesquisas que faço com os grupos de estudantes que vêm pelo Centro de Estudos Ligonier Valley é que eu pego um grupo de cristãos lá que estão estudando um tema específico e digo: quantos de vocês já são cristãos há pelo menos um ano? E a grande maioria deles são, e eu digo: ok. Quantos de vocês no primeiro ano, desde que se tornaram cristãos, leram a Bíblia inteira? E deixe-me assegurar a vocês, talvez para o próprio conforto de todos, que uma porcentagem de pessoas um tanto pequena, que são cristãs há um ano ou mais, realmente leram a Bíblia toda. Então, depois de levantarmos isso e todos perceberem que a maioria não leu, então eu digo: ok, vamos voltar ao início. Quantos de vocês leram Gênesis? E quase todos levantam a mão, e eu digo: ok, mantenha a mão erguida se você leu o livro do Êxodo, e talvez uma mão irá abaixar. As pessoas estão basicamente familiarizadas com os temas gerais de Gênesis e Êxodo. Eles leram a história narrativa da criação e dos patriarcas e da emocionante aventura de Moisés, do Êxodo e assim por diante. Eu digo: ok, quantos de vocês terminaram Levítico? E agora as mãos começam a abaixar. E quantos de vocês terminaram Números e Deuteronômio? E assim que entramos nessa informação pedante, complexa e difícil que encontramos em Levítico, com todas as leis cerimoniais e dietéticas e em Números, e nas sanções legais em Deuteronômio, as pessoas dizem que é aí que a paciência delas acaba. Ou mesmo se perseverarem por meio disso, eles têm dificuldade em seguir as crônicas, os reis e assim por diante. E eles dizem: Arci, o livro, em muitos aspectos, é muito difícil para nós, é muito estranho para nós, muito difícil de ler. Quando ouço isso, meus pensamentos imediatamente voltam para a Reforma Protestante do século XVI. A um dos princípios mais importantes do protestantismo. E se eu puder continuar nesse modo de aliteração falando sobre princípios protestantes importantes, deixe-me acrescentar a isso enquanto estou fazendo minhas observações nos princípios protestantes importantes, o princípio da perspicuidade. Agora, há um mundo técnico, uma palavra. O que significa perspicuidade quando é usada para descrever a Bíblia? Esta foi uma ideia desenvolvida pelos reformadores protestantes e um tanto calorosa para o coração de Martinho Lutero. Perspicuidade refere-se ao que chamamos de clareza das Escrituras. Ora, você pode pular para cima e para baixo neste ponto e dizer: bem, é exatamente onde encontro o meu problema. As Escrituras não são claras para mim, parece tão confuso. E quando eu estou lendo, em um momento eu estou lendo algo de Tiago, outra hora de Paulo, e às vezes eles parecem contradizer um ao outro, eu não sei como conciliá-los. Como alguém pode falar sobre a clareza das Escrituras quando você lê o livro do Apocalipse, ou o livro de Daniel, ou o livro de Ezequiel, com todo aquele simbolismo enigmático contido lá, que é tão difícil para nós seguirmos? Parece que nossos guias não nos dão uma pista de como entender essas coisas. Bem, quando Lutero e os reformadores protestantes estabeleceram o princípio da perspicuidade da Escritura, eles estavam dizendo que a Bíblia é basicamente clara, ou essencialmente clara. E o que eles queriam dizer com essencialmente clara era clara em relação ao essencial. Clara no que diz respeito ao essencial. Isto é, uma criança que tem a capacidade de ler, talvez em um nível de quinta série, pode percorrer o seu caminho pela Bíblia. Há muitas palavras que ele não entende, há muitos conceitos que estão teologicamente além dele, há muitos símbolos que ele perderá completamente.
mas a mensagem básica será retida. Essa mensagem básica que Lutero estava falando é a mensagem básica da redenção, a mensagem da salvação, a mensagem que nos diz que nós, como seres humanos, somos criados por um Deus Santo e que depois que Deus nos criou, de muitas maneiras, violamos a confiança dessa criação. Temos, em uma palavra, pecado contra Deus. E podemos entender a mensagem de que Deus leva isso um tanto a sério e que esse pecado não apenas interrompeu o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com outras pessoas. E não apenas com outras pessoas, mas até mesmo conosco. E também podemos receber a mensagem de que Deus se importa com isso, que Deus deseja redimir essa rachadura, essa ruptura, essa lamentável queda da humanidade. E que ao longo da história, Ele está alcançando o seu mundo caído e que o ápice de sua obra da redenção é encontrado no envio do seu Filho ao mundo, como nosso Salvador. E meu filho de 6 anos, meus filhos, quando eles tinham 6 anos de idade, entenderam que Jesus os salvou dos seus pecados. Eles não entenderam as teorias complexas da expiação. Eles não entenderam os complicados debates teológicos. Mas eles entenderam que eles eram maus e que Deus estava irado. E agora Ele está alegre porque Cristo estava reunindo-os novamente. Coisas muito simples, muito simples. Há uma compreensão infantil. Mas essa é a essência. E essa mensagem, em sua forma mais rudimentar, o seu modo mais simples, é a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir. E quando os reformadores disseram que a Bíblia é clara, é disso que eles estavam falando. É clara em relação ao essencial. O próprio Lutero disse que nem todas as partes da Escritura são igualmente claras. Existem algumas partes da Escritura que são tão turvas que até mesmo os doutores em estudos do Novo Testamento ou do Antigo Testamento coçam a cabeça e lançam sorte tentando descobrir exatamente a nuance precisa do significado desse texto em particular. E os teólogos mais eruditos, mais brilhantes, mais talentosos e habilidosos lutaram por décadas por questões penosas da teologia na Bíblia. Sabemos disso. E não estamos sugerindo que a Bíblia seja tão clara que qualquer um possa simplesmente entender todas as suas ramificações. Não. Mas a mensagem essencial está aí. Deus não é um elitista. Lembro-me de estar falando em uma ocasião, dando uma palestra. Não era nem mesmo um sermão, era uma palestra para um grupo de pessoas que me pediram para ir e lhes explicar a relação da antiga com a nova aliança. E eu estava passando por todas as estipulações e formatos da estrutura da aliança do Antigo Testamento e como, na pessoa de Cristo, no Novo Testamento, uma expiação foi feita para satisfazer as exigências da lei do Antigo Testamento. E conforme eu estava explicando isso, um cavalheiro gritou espontaneamente do fundo da sala: "Isso é primitivo e explícito." Ora, você pode imaginar o meu desgosto. Aqui estou eu tentando dar uma palestra a um público e eu não estava, de novo, nem sequer era um sermão, não era um discurso evangelístico ou algo assim. E quando chego ao ponto da expiação, um homem fica tão irritado que interrompe a minha palestra gritando: "Isso é primitivo e explícito." Eu não sabia o que fazer, então só para ganhar tempo eu perguntei a ele, eu disse: "Você poderia repetir isso, por favor, apenas para que eu pudesse organizar os meus pensamentos?" Ele disse: "Não, está tudo certo." Eu disse: "Não, por favor, repita." E ele disse: "Eu disse que é primitivo e explícito." E eu disse: "Você está certo." E eu particularmente gosto dos 2 adjetivos que você usou para descrevê-lo: primitivo e explícito. Certamente não há nada na história humana mais explícito do que a cruz de Cristo. Pois naquele momento, toda a imundície horrenda do pecado foi compactada pela imputação
nas costas de Jesus de Nazaré. Quando Cristo foi pendurado na cruz, em si mesmo, ele era o Santo de Israel, belo. Mas por imputação, uma vez que o pecado do mundo foi colocado sobre ele, ele era a encarnação, naquele momento, de explicitude. Mas o mais importante para a nossa consideração hoje é o outro adjetivo que o homem usou, primitivo. Eu disse, isso mesmo, você tem níveis um tanto altos de prosa e poesia literária a serem encontradas na Escritura. Mas, por outro lado, a mensagem básica é exatamente o que você está intitulando, é primitivo. Porque Deus se preocupa o suficiente com o seu povo caído, que às vezes ele balbucia, ele condescende em falar conosco em nosso estado mais baixo para que a criança mais simples, a besta mais primitiva, possa entender o dom da vida eterna. Veja, no mundo acadêmico, nós entendemos algo, que simplificar assuntos difíceis sem distorcê-los é a verdadeira marca de um excelente professor. Qualquer pessoa acadêmica profissional, qualquer estudioso deve ser capaz de falar com outros estudiosos usando terminologia acadêmica e jargão acadêmico. Mas o verdadeiro teste de se um estudioso entende ou não o que ele está falando é, ele pode explicar isso de uma maneira que até uma criança de 6 anos consegue entender? Porque se eu realmente entendo algo, eu deveria ser capaz de comunicá-lo. E se eu não posso comunicá-lo, isso pode ser uma indicação de que, em primeiro lugar, eu realmente não entendo. Então, eu estou sugerindo, o que eu estou dizendo é, em certo sentido, duplicado. Eu estou dizendo, sim, eu sei o que você está sentindo quando você diz que a Bíblia é muito difícil. Há partes dela que são terrivelmente difíceis. Mas, por outro lado, quero lembrá-lo de que há o suficiente lá, que você pode compreender, mesmo sem uma educação formal, em estudos bíblicos, que é de significado eterno para você. Mas eu não quero simplesmente deixá-lo aqui, eu quero dizer, e este é novamente o objetivo deste curso, que todos nós podemos, não importa quem somos, não importa quanta educação tenhamos e quão longe tenhamos progredido, academicamente, cada um de nós pode melhorar a nossa habilidade em lidar com esse livro. E o meu objetivo é que, particularmente para aqueles que estão espantados com o peso das Escrituras, que estão um pouco assustados com algumas de suas ideias estranhas e alheias, você será capaz de se sentir confortável com isso, e que podemos aprender algumas regras e alguns princípios juntos, que darão confiança, graça e emoção para aqueles que se esforçam para estudar a palavra de Deus. Agora, por que deveríamos fazer isso? 2 razões que tentarei expor rapidamente. A primeira razão pela qual devemos estudar a Bíblia, não apenas lê-la ou examiná-la casualmente, devocionalmente, mas porque o estudo disciplinado deve ser nosso objetivo, é este. Porque, queridos amigos, é o nosso dever. Eu sei que, falando de explicitudes, que a palavra de 5 letras que se tornou talvez a explicitude mais desprezada em nossa cultura de hoje, é essa palavra de 5 letras, D-E-V-E-R, dever. Não podemos evitá-la agora. Deus, de fato, exige de cada um do seu povo, não apenas dos sacerdotes, dos profetas ou dos estudiosos e dos teólogos. Ele exige de cada um de nós que sejamos diligentes no estudo de sua palavra. Deixe-me voltar a um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, um que tenho certeza que vocês já ouviram, pelo menos de passagem, um que é muito importante para a comunidade judaica, porque estava no coração da adoração judaica no Antigo Testamento. Ele está em Deuteronômio, capítulo 6, começando no versículo 4, que inclui o Shema, o Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o grande mandamento, não é? Mas a Bíblia continua: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E ele continua dizendo que você deve ser tão dedicado em um estudo das coisas de Deus que você falará sobre essas coisas quando você se assentar, quando você se levantar, quando você se deitar, quando você estiver na mesa. Atarás em tua testa, atarás em seus pulsos, escreverás nos umbrais e nas portas. Em uma palavra, Deus está muito interessado que sejamos diligentes no estudo de sua palavra. Mas não é suficiente falar de dever. Com esse dever vem um privilégio sagrado. Nosso Senhor nos disse que Ele veio para que pudéssemos ter vida. E também nos é dito que a palavra de Deus é vida. Portanto, Deus exige esse estudo de nós, não apenas porque Ele é um mestre severo de tarefas como o Faraó, que não nos dará nenhuma palha para nossas obras, mas Ele exige isso para que possamos viver, para que possamos experimentar a plenitude da vida que Deus ordenou e projetou para cada um de nós. Mas passemos então à consideração dos princípios que são importantes para nos tornarmos mestres da palavra de Deus.